Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar mais uma aula, nossa aula de biossegurança. É isso, nossa aulinha de biossegurança. Nós vimos que as normas de biossegurança nessas últimas aulas são extremamente importantes no que diz respeito, né, o bom funcionamento e a ética profissional dentro do estabelecimento de saúde, né? Nas últimas aulas a gente viu alguns processos e algumas normas, né, de biossegurança relacionadas às BPCs, né, que são BPCs, as boas práticas laboratoriais, BPLs, desculpa, as boas práticas laboratoriais, não é isso? São algumas normas obrigatórias, né, que todo estabelecimento de saúde precisa seguir de forma coerente, né, aos serviços de saúde, de forma assídua. Não pode ser infiel àquilo que está sendo pedido por aquelas normas que eu falei, tá? E sabendo disso, vamos estudar um pouco, entrar um pouco no mérito dos equipamentos de proteção individual, dos equipamentos de proteção coletiva, qual a diferença? O que é um equipamento de proteção coletiva? O que é um equipamento de proteção individual, né? Sabemos que são equipamentos que fazem a prevenção e nos garantem a nossa segurança quanto trabalhador, quanto profissional. São que protegem o profissional de forma com que ele possa se assegurar, possa se respaldar de acidentes, que possa comprometer a sua saúde a curto, né, ou a longo prazo. É isso, pessoal? Bom, então algumas das medidas de proteção a ser seguidas aos EPIs e aos EPCs, né, que são alguns equipamentos. Temos dois tipos. Nós sabemos que nós temos tipos de variações de equipamentos para garantir essa proteção, né? Tanto a proteção onde aquele aparelho, aquele equipamento vai proteger de forma individual, né? E eu sei que também existem equipamentos que já ajudam no coletivo, né? Equipamento de proteção coletiva, que já serve não só para mim, mas como para toda a equipe, não é isso? Então, são equipamentos para o grupo, os EPCs. EPIs é equipamento de proteção individual, serve para mim exemplo, né? Vocês podem me exemplificar um exemplo simples de EPI. É uma luva, né? A luva vai proteger apenas e somente você, né, de um possível acidente, uma possível contaminação, não é isso? Então, sabendo, a gente tem que saber que aqueles equipamentos que neutralizam a fonte do risco no lugar que ele se manifesta. É um equipamento de proteção coletiva, né? É um dispositivo, é um sistema, é um meio fixo ou móvel de abrangência coletiva destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários, assim como dos terceiros também, ou seja, vão ser equipamentos que estarão ali de modo que ele vai prevenir não só uma pessoa de forma geral, mas com toda a equipe, todas as pessoas, os trabalhadores, os usuários que estarão ali, né, trabalhando ou frequentando o serviço, de forma com que ele vai preservar a integridade física dessa pessoa. Alguns exemplos podem ser contemplados como equipamento de proteção coletiva, como equipamentos que abrangem o todo, né? Neutralizam a fonte de risco de forma geral, para que todos possam ser, protegidos de forma coletiva. Equipamento de proteção coletiva, vamos dar exemplos agora, né, de equipamento de proteção. Nós temos uma rede de proteção, né, pode ser feita. O descarte e remoção do lixo é um tipo de equipamento de proteção coletiva, pois
Nós sabemos que, feito essa recolhida e essa remoção e o descarte correto, a gente vai estar protegendo todo o ambiente de acidentes e contaminações, né? Cabines de segurança química e biológica, né? Que são cabines de segurança. Cabines de segurança são cabines onde a gente utiliza essas cabines para estar manuseando, né? Produtos e agentes biológicos de poder contaminante alto, né? Risco 3, risco 4, né? Para poder evitar essa ação química, essa ação biológica frente aos danos ao ser humano. Extintor de incêndio. Vocês sabem que o extintor de incêndio ele fica em uma posição, ele tem que estar localizado em uma posição visível, sinalizada, né? Em todos os estabelecimentos ele se torna obrigatório, né? Por ser um equipamento de proteção coletivo, né? E servir para todos que estão ali naquele ambiente, né? O lava-óleos, gente, ele é uma espécie de chuveirinho, né? De chuveirinho para que todos que estejam no laboratório possam utilizar em momentos emergenciais. Digamos, a pessoa teve um acidente, né? A pessoa teve um acidente com um ácido, um vapor, alguma coisa, e acabou que ele espirrou, caiu aerossóis no olho dele e ele se contaminou e pode ser que tenha lesionado a mucosa, enfim. E ele tem que se encaminhar urgentemente para o lavador de olhos. Então, ele serve como um EPC antes de mais nada e todo estabelecimento tem que ter de forma obrigatória, tá bom? A ducha de segurança, né? Sinalizações, corrimão, barreiras de proteção e de proteção contra a luminosidade e radiação. Tem que ter essas barreiras para que assegure que o profissional não esteja sendo contaminado, né? Antiderrapantes, né? Piso antiderrapante. Então, são medidas que vão assegurar todos que estão no ambiente, né? Para evitar o quê? Que tem acidentes, eles vão garantir a integridade dessa pessoa, desse profissional. Vocês estão vendo aqui, ó, sinalzinho do lava-óleos, que é o lava-óleos, né? A pessoa se contaminou, sei lá, foi manusear algum reagente, derramou, se contaminou com reagente, né? Às vezes por falta de cuidado na hora do manuseio, derramou, né? Contaminou o rosto, contaminou essa parte do pescoço, mãos, de forma exagerada. Então ele tem que ir para esse sistema de ducha de segurança, né? Que precisa ser ativado para que ele seja limpo e se livre de todo o excesso de amostra que ele se contaminou, que ele entrou. O descarte do lixo tem que ser como é risco biológico, a gente trabalha em laboratório, a cor e a sinalização do papel, ou do plástico, desculpa, do plástico do lixo, né? Ele é branco leitoso, né? Com a sinalização de risco biológico, como vocês podem ver aqui, ó. E o lixo como equipamento de proteção coletiva. Aqui também nós podemos ver o descarte, né, e remoção do lixo, principalmente do Descartex. O nome dessas caixinhas a gente chama de Descartex. Descartex serve para materiais de pérfuro cortante, que são materiais extremamente infectantes e infecciosos, pois a gente está falando principalmente de materiais como sangue e agulhas, né? A gente coleta o sangue, essa capinha da agulha a gente tira e descarta a agulha apenas no Descartex, sem encapar, pois no momento do reencapamento você pode estar se furando, se contaminando, e a gente não quer isso. Lava-óleos, a diferença do lavador de óleos, né?
Lavador de óleos, ele parece um chafariz, né? Para evitar para facilitar mesmo, né? A ligação, a limpeza dos óleos de forma direta, né? E caia, e que a pessoa não precise se molhar toda e tudo. Esse equipamento de proteção coletiva, material encontrado no bolso dos uniformes na lavanderia. Vocês podem ver. Então, gente, isso aqui é extremamente perigoso. Aqui, ó. Giletes, bisturi, tudo que vocês imaginarem. Que são equipamentos encontrados dentro dos uniformes da lavanderia. Para quê, minha gente? O profissional utiliza, descarta. Não precisa botar dentro do bolso e fazer outras coisas, porque a pessoa esquece, é muita coisa dentro do laboratório. Desculpa. Então, vocês precisam entender que as medidas, as boas práticas, elas precisam ser seguidas à risca. Isso aqui pode causar processo, né, para o laboratório. Se a lavanderia que está fazendo essa coleta for atrás disso, o laboratório paga um processo, porque se essa pessoa que está manuseando a lavanderia se contaminar, você vai responder por isso, entendeu? Cabine de segurança, como eu já falei, a gente chama isso aqui de cabine de segurança, a gente chama de capela. Capela, ela serve para evitar que o profissional inale produtos que possam causar danos à sua integridade, não é isso? Então aqui tem agentes químicos, pode ter agentes biológicos, pode ter sangue, urina, enfim, pode ter vários tipos de amostra que seja realmente contaminante. Então, você tem que saber uma coisa, que a cabine de fluxo, né, que é a capela, ela possui um sistema de exaustão, onde esse sistema de exaustão dentro, ele impede que o ar de dentro venha para fora e o ar de fora entre. Então, por isso a importância dessa cabine de segurança, tá bom? Equipamento de proteção coletiva, aqui é o área da sinalização. A sinalização é um sistema extremamente adequado para o isolamento de áreas perigosas, por isso a gente precisa da sinalização para saber o que a gente vai encontrar dentro daquela sala, a classificação de risco, qual tipo de agente eu posso estar enfrentando dentro daquela sala e qual EPI eu tenho que usar de forma rigorosa, não é isso? Equipamento de proteção coletiva. Aqui nós temos cone de segurança, sinalização também, fitas de sinalização, grade de isolamento. Então, tudo isso serve para mostrar para o profissional que determinado local está impossibilitado, né, de entrar ou sair, né. Serve também para o profissional ter atenção, né, com os processos em determinado local. Tudo isso que eu estou falando é EPC, viu, gente? Extintores de incêndio. Extintores de incêndio também, ó, como eu já falei para vocês, tem que ser sinalizado, tá vendo uma barra vermelha, pintada, tudo. Bem sinalizado, bem localizado, bem, ó, na altura boa, tá? Então, são equipamentos que precisam de uma certa atenção, que precisam de um treinamento, né? Então é isso, pessoal. Estou falando de EPC, viu? Aqui, classes de incêndio, equipamento de proteção coletiva. Aqui eu vou falar da classe de incêndio, né? E o agente que pode ter dentro do extintor, né? Se o incêndio for A, eu estou falando do material combustível sólido. Se eu falo do B, é líquido. C, energizado. E D, pirofóricos, ou seja, quando eu digo que é sólido, ele queima em superfície profunda, deixando resíduo no final do processo da queima, né? E a gente tem que usar o que? Um extintor contendo água, espuma, né? E exemplos de material sólido: madeira, papel, tecido.
Material combustível do tipo B, eu digo que ela é da classe B, né? Sendo líquido, onde ele só queima em superfície e não deixa o resíduo após a queima, ou seja, depois de queimado ele não fica resíduo, como a gasolina, o álcool, e a gente tem que usar a espuma de pó químico ou gás carbônico. Energizados da classe C, eu estou falando de quê? Televisão, computador, eletrônicos, tem que usar pó químico ou gás carbônico também. Esses pirofórmicos eu estou falando de alumínio, em pó, magnésio, titânio, então eles são extremamente inflamáveis, né, com produtos químicos, e tem que usar pó químico mesmo, esse halon aí que chama, tá? Aqui é uma portaria, uma norma regulamentadora, né, que ele fala do equipamento de proteção individual, é a norma que regulamenta, desculpa, né, as normas de proteção individual de EPIs, a norma regulamentadora 6, que é a NR6, né, que é do Ministério do Trabalho, onde ele fala que os EPIs são os dispositivos ou produtos utilizados individualmente do trabalhador, né, com finalidade de protegê-lo contra riscos à saúde ou segurança durante a realização de determinada atividade. Se eu perguntar o que são EPIs, vocês vão me falar exatamente o que tem aí. Vocês vão estudar e vão dizer, tá bom? Que são alguns dispositivos preconizados pela NR6, o Ministério do Trabalho, que servem para proteger a integridade e a saúde do profissional de forma individual, entendeu? As coisinhas aí. A empresa, tá? Eu trabalho numa empresa, professor, e aí essa empresa ela tem que me dar os EPIs, como é que funciona esse negócio. Então, é direito seu que a empresa lhe forneça gratuitamente, né? Em perfeito estado, né? Você tem que exigir o seu trabalhador somente pode ser aprovado, né, pelo órgão nacional se ele cumprir com as regras de matéria de segurança no trabalho. A empresa ela tem que orientar o trabalhador sobre o uso e a conservação desses materiais, também tem que cuidar. Substituir imediatamente quando você danificar ou for danificado de forma que não seja culposa. Responsabilizar-se pela higienização periódica. Você tem que ter responsabilidade pelos seus equipamentos, né? Comunicar ao Ministério do Trabalho e do Emprego qualquer irregularidade observada. Ou seja, se você estiver trabalhando em um local que você não está satisfeito quanto à segurança do seu serviço, você não está se sentindo protegido com o que você está fazendo, você tem que procurar o Ministério do Trabalho, tá? As obrigações do empregado, que é vocês, a gente, nós, trabalhadores. Usar, né, apenas quando for necessário. Tipo, vou usar a cabine apenas quando for necessário. Eu não vou usar uma cabine de fluxo laminar para qualquer coisa, só porque ela é segura e vai evitar contaminação. Também não é assim. Só pode apenas para finalidades distintas. Responsabilizar-se pela guardar e a conservação desse equipamento. Comunicar ao empregador qualquer alteração, né, na qual aquele equipamento vai se tornar inviável e vai cair em desuso. Cumprir as determinações do empregador, né, sobre o uso adequado. Então, se você tem normas, passa por um treinamento, você tem que seguir aquilo. Quem falhar nessas obrigações pode ser responsabilizado de forma civil ou criminal pelo Ministério do Trabalho. O funcionário, né, pode entrar com processo contra a empresa, como eu já falei. O funcionário está sujeito à sanção trabalhista, podendo ser até demitido por justa causa, né, por não seguir as normas de biossegurança. É recomendado o quê? O fornecimento do EPI, tanto quanto treinamento, tem que passar por treinamento, tem que ser registrada a documentação apropriada, né? Tudo tem que ser feito de forma documentada, porque palavras, né, como minha mãe diz, palavras o vento leva. A partir do momento que você registra, documentar, você prefere documentar, você está se respaldando de qualquer outra surpresa. As medidas de proteção coletiva, né, foram tecnicamente inviáveis. Então, o EPI ele é aplicado quando
o equipamento de proteção coletiva foi inviável e já não servir, entendeu? Completamente para a proteção. No caso, a luva, um jaleco. Não tem como você estar dividindo sua luva, seu jaleco, né? Sua touca. As medidas de proteção coletiva serem implantadas, né, para atender situações de emergência, na execução de trabalho de curta duração. Então, são facilidades que nós temos dentro dos EPIs. A seleção dos EPIs deverá ter em conta, né? Quando eu for selecionar, quando eu for escolher meu EPI, eu tenho que levar em consideração o quê? Né? Tenho que levar em consideração o que está sendo exposto, né, pelo trabalhador, as condições que eu trabalho, a parte do corpo que eu quero proteger, característica de cada pessoa, porque todo mundo é diferente. Alguns mais altos, outros mais baixos. Tudo tem que ser levado em consideração quando o empregador está disponibilizando os profissionais. E a formação do utilizador. O que são EPI? Os EPI são simples, né? É fácil de utilização. Para muitos EPI é necessário para uma ação de demonstração. Às vezes, quando a gente vai fazer a distribuição, a gente tem que explicar, tem que passar por um treinamento, né? Os pontos fundamentais da formação são: por que utilizar um determinado? São perguntas que a gente tem que fazer para o profissional. Por quê? Né? Qual tipo de proteção esse aqui garante? Que tipo de proteção ele não garante? Como utilizar esse EPI para que eu fique seguro? Né? Para que ele funcione de forma esperada? Como se deve substituir as peças de um EPI? Né? EPIs, proteção de cabeça, proteção dos olhos, né? Para partes mais sensíveis. Né? As lesões dos olhos ocasionadas por ocasião podem ser devidamente por causa de poeiras, partículas suspensas, luz excessiva. Proteção dos olhos, ela nos garante o óculos, justamente para evitar corrosão, resistir choques, né? E etc. Ações térmicas devido a temperaturas extremas, né? Essa proteção de olho e rosto, que é a Face Shield, que está sendo muito procurada, né? Ações químicas, ações corrosivas, líquidos e gasosos, equipamentos das vias respiratórias, máscaras simples e máscaras mais complexas, né? Elas agem em virtude da existência de agentes químicos agressivos, neblinas, vapores, fibras, poeiras, agentes biológicos, bactérias, fungos, entendeu? Proteção das vias respiratórias, proteção das vias respiratórias, né? Aparelhos filtrantes, tem essa N95, tem as luvas, as máscaras cirúrgicas e as máscaras de proteção respiratória de alto grau, que são essas aqui, né? Fones, plugs de ouvido, né? Para quê? Para que serve? Para proteger o canal auditivo externo, visando diminuir a intensidade das variações que podem alcançar nossos tímpanos, que a longo prazo pode causar dano irreversível à nossa audição. Proteção do tronco, né? Nosso jalequinho de todos os dias, né? Que é a nossa vestimenta. Aí nós temos o jaleco, dependendo do setor, depende do tipo de EPI, do local que eu vou entrar, tudo tem que ser levado em consideração, porque aí ó, nós temos jaleco descartável, jaleco de centro cirúrgico, jaleco usual, jaleco de alta proteção, né? E aí o que vai depender é o meio que eu vou estar inserido para poder estar usando esse tipo de EPI, né? De jaleco. Protege as partes superiores do corpo, deve ser algodão, mangas longas, fechado, previne a contaminação de origem biológica, química e radioativa, além de quê? De evitar a exposição de sangues e fluidos que a gente está utilizando, a gente está mexendo com material biológico de alto grau, então não adianta, não existe um profissional de saúde estar dentro de um estabelecimento de saúde sem um jaleco. Também não existe um profissional de saúde estar fora do seu ambiente de trabalho e utilizar o jaleco para cima e para baixo. Isso ele está
fazendo nada mais, nada menos que transportando tudo quanto é micro-organismo que ele está tirando do laboratório e levando para todo lugar que ele está passando. Então isso é algo abominável e inadmissível e antiético, antiprofissional. Isso é feio, isso não é bonito. Então quando vocês estiverem num estágio, numa coisa, peguem sempre um saquinho, terminou o estágio, dobrou o jaleco, bota dentro do saco, fecha e pronto. Ok? Não vai ficar desfilando, mostrando que é um profissional da saúde, tudo que daqui a um tempo você vai abusar, esse jaleco vai se sentir obrigado, porque realmente a gente é obrigado a utilizar esse tipo de EPI. Para os pés, né, nós temos os propés, nós temos esse tipo de croque, nós temos as botinhas, nós temos os sapatos fechados. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para evitar lesões a partir de efeitos mecânicos, térmicos, químicos e biológicos. Porque pode cair alguma coisa em cima do seu pé, pode cair um equipamento, pode cair ácido, enfim, várias coisas podem acontecer e se seu pé não estiver protegido, estiver exposto, você vai ser comprometido de forma danosa. A proteção dos pés e dos membros inferiores com sapatilhas descartáveis, né, que são os propés que a gente chama, utilizado para não levar material ou retirar material do lugar contaminado. Ou seja, você vai entrar no centro cirúrgico, você entra, bota o propé, quando sair você só descarta. Então isso é muito prático, que evita muita infecção e co-infecções nos locais com os profissionais. Luvas, né? E isso é imprescindível, porque a gente não pode trabalhar sem luva. As luvas, a luva nas mãos constitui o tipo de lesão mais frequente na área da saúde. É a necessidade para a gente estar utilizando ela. São uma barreira de proteção que evita que a gente tenha contaminação, porque as mãos é o que faz a manipulação de fato, né? Então, por favor, usem luvas sempre, sempre, sempre. Luva de látex, luva de todas as formas, luva cirúrgica, luva de vinil, luva de malha de aço. Então vai depender do profissional, do local que ele vai estar trabalhando, né? E qual luva dessas o gestor e o profissional, o responsável, vai estar escolhendo, vai estar identificando qual risco que você vai estar cometendo, você vai estar enfrentando e qual luva você vai precisar. E aí alguns tipos de luva que não tem importância e para que elas servem, né? De látex, PVC, nitrila, Viton, neoprene, enfim, vários tipos. Obrigado, gente, pela compreensão, pela disponibilidade. Quero que vocês continuem comigo, né? Eu vou passar uma tarefinha aqui agora e vocês anexem lá na aula referente à aula de hoje. Tá bom? Obrigado e até a próxima.